Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, capítulo 43, parte 3, A Ressurreição de Sri Yukteswar. A gente terminou com isso. Deus elaborou diferentes ideias em seu próprio ser e projetou-as em sonhos. Expandiu-se, então, a Senhora do Sonho Cósmico, ornamentada com todos os infinitos e colossais atavios da relatividade. Nas 35 categorias de pensamentos do corpo causal, Deus elaborou todas as complexidades das 19 contrapartes astrais e das 16 contrapartes físicas do homem. Pela condensação das forças vibratórias inicialmente sutis e em seguida densas, ele criou o primeiro corpo astral do homem e finalmente sua forma física. De acordo com a lei da relatividade, pela qual a simplicidade primordial transformou-se na caótica multiplicidade, o cosmo e o corpo causal são diferentes do cosmos e do corpo astral. Além disso, em suas características, o cosmos e o corpo físico são variações de outras formas da criação. O corpo físico é constituído de sonhos definidos e materializados do Criador. Na Terra, dualidades como doença e saúde, dor e prazer, perdas e ganhos estão sempre presentes. Os seres humanos encontram limitação e resistência na matéria tridimensional. Quando o homem perde o desejo de viver em virtude de uma grave doença ou outras causas, ele morre, e o pesado, sobretudo de carne que o reveste, é temporariamente descartado. A alma, porém, permanece enclausurada nos corpos astral e causal. O desejo é a força da coesão que mantém os três corpos unidos. O poder dos desejos não satisfeitos é a causa de toda a servidão do homem. Os desejos físicos estão arraigados no egotismo e nos prazeres sensórios. A compulsão ou atração pela experiência sensorial é mais poderosa do que a força do desejo que diz respeito aos apegos astrais ou percepções causais. Os desejos astrais convergem em busca da satisfação vibratória. Os seres astrais deleitam-se com a etérea música das esferas e ficam arrebatados diante da visão de toda a criação como expressão inexaurível da luz em mutação. Os seres astrais também cheiram, provam e tocam a luz. Os desejos astrais estão vinculados ao poder que tem o ser astral de materializar objetos e experiências sob forma de luz ou de pensamentos e sonhos condensados. Desejos causais satisfazem-se unicamente pela percepção. Quase livres, encerrados apenas no corpo causal, esses seres veem o universo como realizações das ideias oníricas de Deus e materializam qualquer coisa apenas com a força do pensamento. Consequentemente, para a delicada sensibilidade da alma dos seres causais, a satisfação das sensações físicas ou dos prazeres astrais é algo grosseiro e sufocante. Os seres causais satisfazem seus desejos materializando-os instantaneamente. À semelhança do Criador, aqueles se encontram limitados apenas pelo delicado envoltório do corpo causal. Podem fazer com que o universo inteiro se manifestem, visto que a totalidade da criação é constituída de uma textura cósmica onírica. A alma, sutilmente revestida do corpo causal, possui enormes realizações de poder. Invisível por natureza, uma alma só pode ser detectada pela presença do seu corpo ou corpus. A mera presença de um corpo indica que sua existência tornou-se possível pelos desejos não satisfeitos. Enquanto o homem mantiver sua alma encerrada em 1, 2 ou 3 recipientes corpóreos, firmemente tampados pelas rolhas da ignorância e dos desejos, ele não pode submergir no oceano do espírito. Assim que o invólucro físico denso é destruído pelo martelo da morte, os outros dois revestimentos, astral e causal, ainda permanecem impedindo que a alma entre em união consciente com a vida onipresente. Quando, por meio da sabedoria, os desejos se extinguem por completo, seu poder desintegra os dois corpos restantes. A minúscula alma humana, enfim, liberta, emerge e une-se à amplitude incomensurável. Pedi a meu divino Guru para me esclarecer um pouco mais a respeito do elevado e misterioso mundo causal. O mundo causal é indescritivelmente sutil. Para compreendê-lo, é necessário que uma pessoa possua uma capacidade de concentração tão grande que, ao fechar os olhos, ela seja capaz de visualizar o cosmos astral e o cosmos físico existindo em toda sua vastidão, apenas em ideias, como balão luminoso
com suas cestas sólidas. Se por meio dessa concentração sobre-humana alguém conseguisse transformar ou reduzir esses dois universos complexos a ideias apenas, ele alcançaria o mundo causal e permaneceria no limiar da fusão entre mente e matéria. Ele passaria então a perceber toda a criação constituída de sólidos, líquidos, gases, eletricidade, energia, todos os seres, deuses, homens, animais, plantas e bactérias, como formas de consciências, da mesma forma que um homem fecha os olhos e sabe que existe, embora não esteja vendo seu corpo com os olhos físicos. O ser causal pode transformar em realidade qualquer coisa que o ser humano imagine. Por mais colossal e criativa que seja a inteligência humana, só com a mente ela pode ir de uma extremidade à outra do pensamento, saltar de um planeta a outro ou dar um mergulho sem fim no abismo da eternidade. Voar como um foguete no céu entre as galáxias, cintilar como um foco luminoso sobre vias lácteas e universos estelares. Os seres do mundo causal, por sua vez, são muito mais leves e, sem esforço algum, podem materializar seus pensamentos instantaneamente, sem impedimento material, astral ou limitação kármica. Os seres causais sabem que o universo físico não é construído essencialmente de elétrons, nem o universo astral se constitui basicamente de vidatrons. Na verdade, ambos se originam de partículas infinitesimais de pensamentos de Deus, desintegradas e divididas por Maya, a lei da relatividade que aparentemente intervém para separar o número de seus fenômenos. No mundo causal, as almas se reconhecem umas às outras como pontos individualizados do espírito gozoso. Vivem cercadas somente pelo que é criado por seus próprios pensamentos. Os seres causais sabem que as diferenças entre seus corpos e seus pensamentos são apenas ideias. Como um homem, fechando os olhos, pode visualizar uma deslumbrante luz branca ou uma pálida névoa azul. Os seres causais, por sua vez, são capazes de ver, ouvir, tocar e sentir o paladar apenas com o pensamento. Eles criam ou dissolvem qualquer coisa com o poder da mente cósmica. No mundo causal, tanto a morte quanto o renascimento se manifestam em pensamento. Os seres de corpos causais deleitam-se apenas com a ambrosia do conhecimento sempre renovado. Bebem das fontes da paz, percorrem o solo inexplorado das percepções e nadam no oceano infinito da felicidade. Observe seus brilhantes corpos de pensamento percorrerem velozes os trilhões de planetas criados pelo Espírito, as borbulhas de universos recém-nascidos, estrelas da sabedoria, sonhos espectrais de nebulosas douradas, dispersos no coração azul celeste do infinito. Muitos seres permanecem milhares de anos no universo causal, por meio de êxtase cada vez mais profundos. A alma liberta deixa por fim o minúsculo corpo causal e emerge na vastidão do cosmo casual. Turbilhões de ideias originais, ondas distintas de energia, amor, vontade, alegria, paz, intuição, calma, autocontrole e concentração fundem-se no oceano de felicidade eterno e beatífico. A alma não precisará mais experimentar essa alegria como uma vibração de consciência individual, pois já se dissolveu no oceano cósmico absoluto, com todas as suas ondas de riso eterno, frêmitos e pulsações. Ao abandonar o casulo dos três corpos, a alma transpõe para sempre as leis da relatividade e transforma-se no indescritível sempre existente, a borboleta da onipresença, com estrelas, luas e sóis delineados em suas asas. A alma que se expandiu no espírito deja solitária por regiões iluminadas, onde não há luz, por regiões obscuras, onde não há sombras, por regiões de pensamentos, onde não há pensamentos, extasiada de alegria no inebriante sonho divino da criação cósmica. Uma alma livre, exclamei, admirado. Quando a alma finalmente se liberta do triplo envoltório do mundo físico ilusório, continuou o mestre, ela se une ao infinito, mas não perde a individualidade. Cristo já havia alcançado a libertação final antes de ter nascido como Jesus, em 3 estágios do seu passado,
simbolizados na sua vida na Terra pelos 3 dias em que passou pela morte e ressurreição. Ele alcançou o poder de subir em plenitude ao Espírito. O homem pouco desenvolvido deve passar por incontáveis encarnações físicas, astrais e causais, a fim de libertar-se de seus 3 corpos. Depois de alcançar essa libertação final, um mestre pode escolher retornar à Terra como profeta, com o objetivo de conduzir outros seres humanos a Deus, ou assim como eu, pode preferir habitar o cosmos astral, onde, como um salvador, ele assume parcialmente o peso do karma de seus habitantes, ajudando-os a finalizar seu ciclo de reencarnações no cosmos astral e a seguir permanentemente para as esferas causais. Uma alma liberta também pode transpor o mundo causal para auxiliar os seres que ali habitam a reduzir o tempo de permanência no corpo causal e, com isso, alcançar a liberdade absoluta. Ser ressuscitado, gostaria de saber mais sobre o karma que obriga as almas a retornarem aos 3 mundos. Poderia ouvir para sempre meu mestre onisciente, pensei. Enquanto ele viveu na Terra, nunca antes pude absorver tanta sabedoria de uma só vez. Pela primeira vez, eu recebi um insight claro e definido a respeito dos enigmáticos lances no tabuleiro de xadrez do jogo entre a vida e a morte. O karma físico, os desejos do homem, devem ser plenamente cumpridos antes que ele possa permanecer definitivamente nos mundos astrais, explicou meu guru com sua voz comovente. As esferas astrais são habitadas por 2 tipos de seres, os residentes permanentes e os visitantes temporários, que após a morte física ainda precisam livrar-se de seu karma terreno, devendo por isso voltar a habitar o corpo físico denso para resgatar suas dívidas kármicas. Seres que ainda não esgotaram seu karma terreno não são autorizados, depois da morte astral, a entrarem na sublime esfera causal das ideias cósmicas. Devem revezar, indo e voltando entre o mundo físico e o mundo astral, tomando alternadamente consciência do corpo físico, constituído de 16 elementos densos, e do corpo astral, composto de 19 elementos sutis. Depois da perda de cada um de seus corpos físicos na Terra, o ser que ainda não se desenvolveu permanece a maior parte do tempo no profundo estupor do sono da morte e mal percebe a beleza da esfera astral. Após o repouso astral, esse ser retorna uma outra vez ao plano material para aprender outras lições. Com as sucessivas jornadas, ele gradativamente habitua-se aos mundos de textura astral sutil. Os residentes habituais, estabelecidos há longo tempo no universo astral, já se libertaram para sempre dos anseios materiais e não precisam mais retornar às vibrações densas da Terra. Seres como esses têm apenas os karmas astral e causal para resgatar. No momento da morte astral, eles penetram em um mundo causal infinitamente mais belo e delicado. Depois de um certo período, estabelecido pela lei cósmica, esses seres avançados descartam-se da forma em pensamento do corpo causal e retornam a Iranialoka, ou um planeta astral semelhante, e renascem em um novo corpo astral que lhes serve de instrumento para esgotar o karma astral que lhes resta. Meu filho, agora você é capaz de compreender melhor que, por decreto divino, ressuscitei para salvar especificamente as almas que regressaram da esfera causal e que reencarnaram no plano astral, e não os seres astrais vindo diretamente da Terra que ainda carregam vestígios do karma material e são impedidos de ascender aos planetas astrais mais elevados, como Iranialoka. A gente vai parar por aqui. Vamos continuar o mesmo capítulo no próximo capítulo.